Oi, gente, tudo jóia? Hoje a gente vai conversar sobre aquela frase: eu já tentei de tudo, mas nada dá certo. Eu já falei isso, acredito que você também já tenha falado. E quando a gente fala, eu já tentei de tudo, mas nada dá certo, é porque de fato a gente já fez várias tentativas diferentes para chegar no mesmo objetivo, na mesma meta, no mesmo lugar que a gente quer alcançar. Vamos pensar que se a gente quer emagrecer, a gente pode ter seguido uma receita de uma revista, ter seguido a receita de uma amiga que foi no nutricionista, ter seguido uma receita da internet, ter seguido o conselho, né, as orientações de uma tia. A gente tentou várias coisas. A gente pode ter ido na academia, fazer exercício, atividade física. A gente pode ter feito várias coisas, mas nada daquilo contribuiu pra gente chegar. E aí, a gente fica com aquela estafa mental, né? Cansado, exausto, de tipo, já tentei um monte de coisa, mas não tá dando certo. Será que você tentou a coisa certa? Porque seguir a receita da nutricionista que fez especialmente para sua amiga, provavelmente não vai dar certo para você. Seguir uma receita de revista que não é específica para o seu biotipo, para suas composições orgânicas, fisiológicas, provavelmente também não vai dar certo para você. Seguir outras orientações que não são voltadas para você, provavelmente não vão dar certo. Então, muitas vezes a gente busca muitos caminhos que nos falam, que nos orientam, que vem, que aparece, que acontece até aqui na internet a gente vê, mas que não estão adaptados, ajustados para aquilo que a gente realmente deseja. Então, olhar de fato para a nossa vida e se aquilo de fato... Então, enxergar de fato se o nosso esforço, se o nosso empenho, se a nossa dedicação estão de fato na direção certa. Estão seguindo uma orientação que de fato vai fazer com que a gente consiga, num curto prazo, mensurar um pequeno avanço. Que dê pra gente ali uma motivação extra, um ânimo de, poxa, as coisas estão de fato acontecendo. Então é olhar para o contexto e ver de fato se aquilo que a gente está fazendo está de acordo com aquilo, com aquele objetivo que a gente quer alcançar. Quando a gente volta isso para direcionamento, esse foco de já fiz um monte de coisa e até agora nada deu certo, é interessante a gente pensar que, por exemplo, quando vem uma visita na minha casa e vai passar uns dias aqui, eu conheço a minha casa, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar a casa para essa pessoa. Olha, aqui é a cozinha, tem geladeira, tem a despensa, você fica à vontade, ali tem um lavabo, você também pode usar, tem a lavanderia. Então, enfim, a gente mostra toda a casa para a pessoa, né? Para ela, de fato, poder ficar à vontade, ir na cozinha a hora que ela quiser, enfim, transitar pela casa livremente. E aí, quando eu não me conheço direito, quando eu não sei de fato as coisas que eu gosto, as coisas que me representam, as coisas com as quais eu me identifico, e eu vou conhecer alguém, como é que eu vou me apresentar para essa pessoa? Se eu não sei falar de mim, se eu não sei falar do que eu gosto, se eu não sei falar de fato daquilo que me representa, que me identifica. Fica muito difícil porque a gente fica muito vulnerável e sugestivo ao que o outro nos trouxer. Então, quando a gente busca um relacionamento, antes de tudo, é interessante que a gente se conheça, que a gente faça uma autoanálise do que a gente gosta, de quem a gente é, daquilo que nos representa, daqueles programas que a gente gosta de fazer, daqueles programas que a gente não gosta, assim como também quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos desafios, aonde que a gente patina, né? Tudo isso é conhecer um pouco a gente. Apesar de que sim, a gente vai estar sempre mudando. Mas a partir do momento que eu me permito e que eu me disponho a esse movimento, eu consigo transitar pela vida e nos relacionamentos com mais flexibilidade, com mais maleabilidade, não tão limitada, não tão rígida, não tão engessada, certo? Eu deixei uma metáfora aqui no feed e eu convido vocês a irem olhar porque é muito interessante e diz respeito exatamente sobre isso, sobre as nossas dificuldades, como é que a gente olha para elas, né? Chama o buraco. E aí a gente vê um buraco e cai no buraco. O que é o buraco? O buraco é o nosso problema, é o nosso desafio, é aquilo que ainda é difícil pra gente. E aí, numa segunda vez, a gente ainda vê o buraco e cai no buraco. Que a gente ainda tá com aquela dificuldade sem saber muito como lidar com ela, né? E aí a gente cai no buraco e fica um tempo lá dentro. O que significa? Que eu tô lá dentro, agora sim, aceitando o convite de me auto-perceber,
de me analisar, de ver as minhas escolhas, de ver os meus comportamentos, porque, poxa, eu tô caindo sempre nesse buraco. Que raios tem esse buraco? E a partir do momento que eu não pego essa autorresponsabilidade pra mim e dou um jeito nela de olhar por que eu caio sempre nesse buraco e paro aqui dentro, eu não vou sair. Eu vou ir para as situações da vida com aquele desafio, com aquela dificuldade. E a vida vai estar sempre me convidando a parar e olhar para as minhas escolhas, porque eu tenho feito para cair sempre dentro desse buraco. E aí, a outra fase é que eu vejo o buraco, mas eu contorno o buraco, porque eu já entendi por que eu paro ali. Então, quando eu contorno, quer dizer que eu já criei consciência do que aquele problema quer me apontar, né? Eu já criei consciência de como questionar por que eu paro sempre nesse lugar. Quais são os meus comportamentos, minhas escolhas que fazem com que eu me direcione para aquele lugar. É muito bacana, então eu convido vocês a olharem, tá aqui no feed, a metáfora inteirinha. Outra coisa muito interessante é a gente olhar não só para as nossas falhas, para onde pesa, para onde é difícil. Porque se a gente olha só para isso, a caminhada fica muito pesada. Olhar para onde é fácil, olhar para onde tem virtude, olhar para onde a gente flui com mais facilidade. E isso está relacionado a olhar para nossa história de vida. Onde foi difícil, onde teve trauma, onde teve dor. Se eu não ressignificar isso, se eu não dar um outro sentido para isso na minha vida, se eu não fizer as pazes com a minha história, como é que eu vou fluir para outras histórias? Gente, muito obrigada.